Bom dia, meus queridos. Hoje é 10 de maio, sexta-feira, e hoje o nosso devocional tem uma participação super especial. Temos um convidado de honra, meu digníssimo esposo, Lucas. Lucas, ele vai participar aqui conosco do devocional de hoje. E o tema do devocional de hoje vai ser: crie motivos que façam valer a pena. E a leitura que nós iremos estudar hoje, ela está lá no livro de Colossenses 3, a partir do 18. Bom dia. Então vamos lá. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem como amargura. Filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Amém, amém. Meus queridos, essa passagem, ela tem muito a nos fazer refletir. É uma temática que nós já refletimos e já debruçamos muito sobre ela aqui em outros episódios. Sobre a nossa servidão, sobre a nossa forma de servir. Eu vou até repetir uma historinha aqui que eu já contei ela lá atrás, que a história é a seguinte. Tinha uma determinada empresa, e aí um funcionário, ele já era um funcionário antigo dessa empresa, e ele era um funcionário, sabe aquele funcionário reclamão, que tá sempre reclamando do chefe, ele tá sempre reclamando do salário, ele tá sempre reclamando do cenário da vida, reclamando de tudo. E aí ele foi lá no gerente para poder pedir um aumento salarial, argumentando inclusive que o colega dele recém-chegado estava recebendo muito mais do que ele. Ele foi falar com o chefe dele: olha, eu trabalho aqui na empresa já tem muitos anos, meu colega que acabou de chegar aqui tá recebendo muito mais do que eu. E o gerente dele decidiu fazer um teste com ele. E aí ele pega e pede ele para poder ir na verdureira que ficava próximo da empresa para poder fazer um orçamento de 25 maçãs que era para o lanche dos demais colegas lá na empresa. Pois bem, e aí logo ele retorna com a resposta negativa, né, informando que é para o gerente que não estava na época de maçã e que aí não tinha como entregar o orçamento. E aí o gerente, então, chama esse outro colega que havia acabado de chegar na empresa, né, o qual ele, inclusive, apontou: olha, ele acabou de chegar na empresa e ele tá recebendo mais do que eu. E aí ele faz a mesma solicitação para ele: tem como, por gentileza, você ir na verdureira, que é aqui próximo da empresa, e fazer, por gentileza, para mim um orçamento de 25 maçãs, que é para o lanche dos funcionários. E ele se prontifica, vai, não demora muito, ele retorna e fala: senhor, não tá na época de maçã, mas eu aproveitei e já olhei, tem opção de pera, tem opção de laranja, tem opção de banana, inclusive tá com um preço mais acessível porque são as frutas da época, e já dei uma olhada lá com eles, falei que nós somos a empresa que próxima, a gente sempre vai ter uma alta demanda e a gente sempre vai estar comprando fruta lá para eles. Perguntei se eles conseguem fazer um preço melhor e tá aqui, ó. E aí já olhei lá com eles, se eles conseguem, quanto que eles conseguem entregar pra gente. Pronto, ele já entregou tudo pronto ali pro gerente. Ele foi proativo, ele teve proatividade. A gente consegue entender claramente a diferença, a atitude desses dois funcionários. E na vida nós acabamos sendo assim também, meus queridos. Né? Muitas vezes na vida a gente acaba se limitando a fazer
somente o que é necessário, né? A gente não faz com excelência, a gente não vai além. E o que a palavra do Senhor que meu esposo acabou de ler, ela nos dá orientação. Mulheres, sujeitem cada uma ao seu marido, mas não da forma pejorativa. A gente tem que saber interpretar com carinho, interpretar com amor a palavra do Senhor. Maridos, ame cada uma das suas esposas e não a trate com amargura. Filhos, obedeçam os seus pais. Pais, não irritem seus filhos. Vocês conseguem perceber que a palavra do Senhor, ela nos traz orientações em relação às pessoas que mais convivem com a gente, que é as mulheres com os seus maridos com as suas esposas, os seus filhos com os seus pais com os seus filhos, os seus empregados com os seus empregadores. E aí ele nos orienta, e tudo que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Muitas das vezes, nós nos vestimos da nossa melhor versão para as pessoas lá da rua. A gente está muito pronto para poder servir as pessoas da rua, né? A gente está sempre muito disponível e muito solícito para poder servir as pessoas que não estão ali dentro de casa junto com a gente. E ali o nosso marido, a nossa esposa, o nosso filho, a nossa mãe, o nosso pai, o nosso irmão, a gente não tem a capacidade de pegar um copo d'água se ele nos solicitar. A gente não tem a capacidade de pedir de pedir desculpa. A gente tem capacidade de pedir por favor, você pode fazer essa gentileza pra mim? Porque a gente acaba caindo no comodismo, né? A gente acaba caindo no costume. Essa pessoa, ela já convive comigo, ela já conhece a minha melhor versão, ela já conhece a minha pior versão, ela já convive com a minha pior versão e ela aceita a minha pior versão. Eu não preciso de fazer muito esforço, eu não preciso de me vestir da minha melhor versão, não preciso de tratá-la com excelência. E muito pelo contrário, que a palavra do Senhor, ela nos traz orientação que a gente sirva com excelência, que a gente seja com excelência. E começa primeiro com os que estão dentro de casa. Começa primeiro com os nossos, né? Que é relação entre homem e mulher, que é relação de pais e filhos de filhos com pais, que é a nossa relação com o nosso patrão, que é a relação do patrão com seus empregados. Então, meus queridos, a gente acaba, né, se limitando a fazer só, isso não é obrigação minha, ele mandou eu só ir lá, né, do funcionário, pensamento do funcionário. Ele mandou eu ir lá e só ver o preço das 25 maçãs, ele não mandou eu olhar a fruta da estação, ele não mandou eu olhar o valor da pera. Isso não é minha obrigação, isso não tá na minha função. Mas como que eu já ouvi isso em empresa e como que eu, Marina, já falei isso em empresa? Mas isso não é minha função. Eu já falei muito aquela frase também, eu vou tirar do meu colo. Fiz o que eu tenho que fazer aqui e passo ali para o outro. Só que o que nós temos que entender é que nós precisamos nos dedicar intencionalmente em todas as áreas da nossa vida. Não somente com um outro lá da rua que a gente deseja impressionar, não somente no nosso trabalho, mas na nossa casa também, com os nossos, com as pessoas mais próximas de nós. Tem uma frase, né, que diz o seguinte, que a excelência honra a Deus e Deus, ele abençoa as pessoas. Então, faça hoje uma reflexão. Como que você tem conduzido aquilo que lhe cabe, aquilo que é confiado a você? Como que você tem conduzido o seu trabalho? Como que você tem conduzido a tua relação dentro de casa com o seu marido? Como que você tem conduzido a sua relação dentro de casa com a sua esposa, com os seus filhos, com o seu irmão, com os seus pais? Você tem dado o seu melhor? Você tem servido eles com excelência? Você tem honrado a Deus? Você tem feito para eles como se estivesse fazendo para Deus? Eu sempre digo isso e eu tenho sido até repetitiva de se Deus hoje batesse na porta da sua casa, como que seria o tratamento que você daria a ele? Você ia tratar ele da mesma forma como você trata o seu esposo, como você trata a sua esposa, como você trata os seus filhos, ou ia ser um tratamento diferente? Porque o que ele pede e o que ele nos orienta aqui na palavra dele é: sirva como se vocês estivessem servindo a mim. Faça para o outro como se vocês estivessem fazendo para mim.
Porque quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça. E não haverá exceção para ninguém. E quando Deus ele fala isso, ele não está sendo punitivo, ele está sendo protetor conosco. E ele está sendo justo conosco. Então, até mesmo quando nós estendemos a mão para o nosso próximo, nós devemos fazer isso como se nós estivéssemos fazendo para o próprio Deus. Porque é tudo isso que ele nos orienta e que ele nos pede na nossa palavra, que é um princípio básico. Então faça essa reflexão hoje, como que eu tenho sido dentro de casa, como que eu tenho sido com os meus, como que eu tenho sido com os meus familiares. Eu tenho me vestido da minha melhor versão? Eu tenho sido a minha melhor versão? Se não, então vamos passar, a fazer essa reflexão e pedir a Deus, Deus, me ajude, moe o orgulho dentro de mim e desperte minha melhor versão, para que eu consiga ser a minha melhor versão com os meus, com a família que o Senhor me deu de presente, com o esposo que o Senhor me deu de presente, com a esposa que o Senhor me deu de presente, com o filho que o Senhor me permitiu que eu gerasse, com a minha mãe, com o meu pai, que foram os que me deram a vida, com o meu patrão, que é o que está me abençoando, que hoje eu tenho um trabalho e graças ao meu trabalho eu consigo honrar com os meus compromissos aqui na terra. Amém? Quer complementar alguma coisa, meu amor? Hoje é o primeiro episódio dele. Ele, aos pouquinhos, ele é um cálice de conhecimento. Ele tem muito para poder transbordar e para poder acrescentar aqui para nós. Então vamos fazer nossa oração. Paizinho, obrigado por mais um dia que se inicia. Obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Pai, obrigado pela nossa família. Pai, hoje obrigado pelo meu esposo, obrigado pela presença dele aqui conosco, obrigado por o Senhor estar usando ele também como teu instrumento aqui na terra. Obrigado pelo meu paizinho, obrigado pela nossa família, obrigado pelos nossos bichinhos, obrigado por todos os nossos entes queridos que já estiveram aqui conosco, que hoje se encontram do seu lado. Obrigado pelo nosso trabalho, obrigado pela nossa saúde, obrigado pela nossa sabedoria, obrigado por nos permitir ter um relacionamento conosco, Pai. Paizinho, no dia de hoje nós te pedimos, esvazie de nós mesmos, nos encha de Ti, nos preencha de Ti, Pai, para que possamos cada dia mais sermos mais parecidos com o Senhor no modo de falar, no modo de pensar, no modo de agir, no modo de ouvir. Pai, nos oriente, nos ensina a sermos a nossa melhor versão com aqueles que nos amam e com aqueles que nós amamos, Pai. Que possamos nos vestir e escolher sermos intencionais da nossa melhor versão todos os dias, Pai. Pai, nos dê a oportunidade, Pai, de sermos a nossa melhor versão, de agirmos com excelência, de tratar todos aqueles que estão ao nosso redor com excelência, Pai. Pai, nos dê oportunidade de servir, Pai. Pai, nos dê orientação, nos guie pelos teus caminhos, os caminhos que são de rumo aos propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Hoje, agora e sempre. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. Fiquem todos com Deus e compartilhe esse devocional com outras pessoas. Vamos transbordar o amor de Deus, vamos transbordar a palavra do Senhor na vida de outras pessoas. Tenham todos um dia muito abençoado, um dia muito extraordinário. E a gente se encontra amanhã novamente. Fiquem com Deus. Amém. Amém.